Ele, não, eu te perdoo porque hoje eu sei que você é um cretino. Eu sei que enquanto você tava tocando o terror lá comigo, suando, e deixei cair todas as folhas, e aí eu fui arrumando, falei, ai, desculpa. Ele abriu o microfone lá e falou assim, não peça desculpa, trabalhe. E aí, pessoal, como vocês estão? Aqui tudo bem também? Meu nome é Júlio Vinhal e hoje mais um episódio especial, porque todo episódio aqui é especial. E hoje não é diferente. Por quê? Porque eu vou estar conversando com o Silas Borges, que é dublador, ator, diretor de arte também, de dublagem, né? E vai estar contando aqui um pouquinho da sua experiência na questão da dublagem e mais outras informações também bem interessantes, tá certo? Silas, o microfone é todo seu, fique à vontade e é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, no Júlio. episódio 11. Obrigado. 11. E aí, beleza? Tudo bem? Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Júlio. Oh, imagina, eu tava aqui meio ansioso, tá? Porque já faz um tempo que a gente não se vê, né, Silas? Faz um tempão, a gente estudou Kung Fu, praticou Kung Fu juntos, uma boa época atrás já também, né? Que uns 6 anos, mas por aí, por aí, né? É que teve esse buraco temporal aí, né? Sim. Que a gente parou em 2020. Parou todo mundo, né? Não teve como, né? E a gente ainda olha e fala, o que foi isso? É verdade. E aí, estamos retomando aí agora, né? E, Silas, eu não tenho como deixar de perguntar como é que surgiu a questão de você entrar para o setor de dublagem. Como que foi isso? Você assistiu algo, escutou, foi indicado? Conta um pouquinho pra gente como que foi isso. É uma longa história. Não tem problema, nós temos tempo suficiente aqui, manda ver. É assim, desde criança eu sempre fui muito encantado por essas coisas eletrônicas, assim, e eu assistia muita televisão, né? Eu cresci assistindo televisão, então aqueles anos final dos 80 e 90 permeou muito a minha infância e início da adolescência, né? Que hoje a geração já é uma outra coisa, né? Enfim, mas dessa forma que vai. E aí eu lembro que meu pai chegou um dia em casa com um videocassete, né? Que ele comprou ou ganhou, nem lembro. Mas era uma coisa fantástica aquilo, né? Tá. Porque era o auge do negócio incrível que podia ter naquela época, né? Então, ele assistia muitos filmes. Meu pai sempre gostou de assistir muitos filmes, então eu lembro que ele chegava em casa no final de semana com 3 ou 4 VHS que ele alugava toda semana. Tá. Talvez ele nem conseguia assistir tudo aquilo, né, em 2 dias, mas ele estava sempre assistindo. Até hoje ele gosta de consumir filme, né? E aí algumas coisas eu assistia junto com ele e às vezes tinha algum desenho que eu assistia. A minha mãe fala que eu assistia o desenho lá do Snoopy, ou sei lá o que, Snorlax, não lembro mais o que era. Mas que eu voltava tanto àquele negócio que chegou uma hora que eu, com, sei lá, 2, 3 anos, eu não sabia nem ler e escrever, eu tirei o som da televisão e comecei a falar todas as falas dos personagens. Já tinha decorado já. Quando eles iam falar, E eu achava aquilo fantástico, eu queria abrir aquela caixa, não sei, do vídeo ou da televisão para entender como é que aquilo funcionava como lá dentro. Como que é isso, né? Como que, como que apareciam aquelas pessoas naquela imagem, né? E você tinha quantos anos isso aí? Na época? Uns 3, 4, 5. Pô, já se interessou. Eu achava incrível o controle, que era sem fio. Falava, como que esse negócio funciona daqui pra lá? O que tá acontecendo, né? Sempre quis entender tudo isso. Tanto que além de ator, eu já dublava, mas antes de me formar ator, eu fiz faculdade de rádio e televisão. Tá. Então também sou formado nisso, porque tinha algumas disciplinas, foi muito boa a faculdade como formação, porque tem muita coisa interessante, embora hoje a parte tecnológica é uma coisa já do que eu aprendi totalmente defasada. Sim, ultrapassadíssima. Mas a parte de antropologia, de filosofia, de tecnologia, de como as coisas funcionavam, eu levo para a vida, né? E aí uma das primeiras aulas foi exatamente isso, né? Explicar como que funcionava, tecnologia da informação, como que funcionava a transmissão, como que funcionava a televisão, o que era o transmissor, qual equipamento tinha na emissora, como que a frequência de onda funcionava, e eu achava aquilo incrível, assim, eu comia aquilo, né, a aula inteira a sala tava babando de dormir, porque era muito chato, e eu tava lá de olho esbugalhado, perguntando pro professor tudo, que ele já tava de saco cheio de responder, e ninguém aguentava mais. E era tudo para a parte técnica, técnica, né? Eu achava fantástico. Era fantástico, né? Recentemente até eu tava lá pela Zona Oeste, fui em algum estúdio e o Waze me mandou cortar caminho por uma rua ali e eu olhei, eu falei, nossa, Rua Bruxelas.
E aí eu sabia que, nunca tinha passado, mas eu sabia que naquela rua tinha o transmissor que era da TV Manchete. Tá. Eu falei, caralho, será que eu vou passar na frente? Eu passei na frente. Falei, nossa, é aqui. E aquele transmissor é usado hoje em dia pela Rede TV, ainda hoje, porque a frequência do sinal é a mesma. Uhum. Falei, tô aqui, eu vou subir na de cima, que tinha Padaria Real lá, perto do Alfonso Bovero, que era o prédio que foi a MTV. Sim, do lado do prédio da MTV tá o transmissor do SBT. Tá. Tipo, eu desci do carro e comecei a tirar foto. Eu fiz uma excursão. Porque te fascina até hoje Fascina isso. até hoje. Olha que interessante. A história da comunicação, da televisão. Enfim, isso foi uma parte. E aí, fora isso, eu sempre achei incrível contar histórias, né? E como essas histórias poderiam alcançar as pessoas e tocar as pessoas no sentido de sensibilizar, de ter uma afeição, de como uma história pode acolher um fato de uma pessoa na vida real dela, né? Como você se identifica, né? Como acontece a catarse, que a gente chama na dramaturgia, que é a identificação com o personagem, com os dramas, com o que ele passa, né? O cerne da dramaturgia é a catarse. Tá. E aí sempre gostei de descontar essas histórias. E aí também muito novo, muito criança, como eu assistia muita coisa, chegou uma hora que eu já saquei sozinho. A gente não tinha internet, não tinha essa facilidade de contato, de comunicação, de informação que tem hoje. Eu saquei que, olha, a voz desse personagem é a mesma desse personagem, que é a mesma desse personagem. Então a Mônica é a mesma voz desse outro personagem. Aí eu falei, então tem uma pessoa que faz. Na minha cabeça, né? Eu concluí, tem uma pessoa que deve fazer todas essas vozes. Eu falei, que interessante, né? E aí eu comecei a reparar muito nisso, então comecei a refinar meu ouvido para ouvir tudo isso e já sacava quem fazia o quê, mesmo que a voz fosse muito diferente naquele personagem, mesmo que fosse um tipo, ou que o ator mudasse, enfim, eu já sacava que voz era qual. Tá. E aí, por sorte também, meu pai, quando melhorou um pouquinho de vida, que ele mudou de trabalho, a gente... Nos meus primeiros 10 anos, né, quando eu tinha 10 anos, ele conseguiu comprar um computador pra gente, e isso era 95. Eu conto muita história. Não, mas isso é ótimo. E devia ser o quê? Aqueles TK-95? Não, já era... Era um Itautec. Itautec, é verdade, já era avançadinho já. Era um 48, eu lembro até hoje, era um 486. Eu sou do TK-95, o tecladinho era desse tamanho de borrachinha. Não, eu cheguei a mexer naqueles 386 e 386. naqueles que a tela era verde, que eu já esqueci o nome. Mas esse daí já era mais moderninho, a gente estava em 95, né? Eu lembro que ele comprou esse da Itautec, porque era um consórcio do Banco Itaú. É mesmo, saía por consórcio. E chegou em casa 3 caixas gigantes, assim, pesadíssimas, enormes, porque ele comprou o computador, aí vinha a CPU, que era deitada, o monitor de tubo, que era um negócio desse tamanho, né? Pesadíssimo. Pesadão pra caramba. Vidro, e vinha uma impressora também, que era preto e branco, mas era jato de tinta, que já era uma coisa assim fenomenal, fantástica, né? E o computador era multimídia, então ele já tinha CD-ROM e tinha 2 caixinhas de som. Você já tava hiper avançado. Nossa, eu tava assim já em 2030 e em 95, né? E tinha acesso à internet porque ele tinha placa de fax modem. Sim. E eu não sabia mexer, assim, tinha passado na frente de alguns computadores e como eu sempre fui afobadinho, eu queria uns anos antes que a minha mãe me matriculasse num curso de datilografia que tinha na esquina de casa, porque eu passei e falei, o que é datilografia? A gente aprende a bater as teclas da máquina de escrever. Eu fiz esse curso, cara. Porque tem uma sequência, e a minha mãe fez, acho que meu pai fez, na época todo mundo fazia. Fez, praticamente. Porque meu pai trabalhou um dos primeiros trabalhos dele foi no banco, né, enfim. E eu queria fazer, mas a minha mãe falou, tá bom, a gente mês que vem, e foi indo, no final nunca fiz, né. Mas eu já queria fazer aquilo, né, porque tinha na casa do meu avô. Isso pra você ter a noção do teclado, do computador, ter mais agilidade, é isso? Não, porque eu queria fazer, porque eu queria aprender, mas eu nem tinha computador ainda. Só que aí veio o computador, né, a gente vai fazendo assim, eu nunca fiz aquilo, né, e aquilo não existe há 1000 anos mais, né. E aí veio tudo isso tal, e tinha acesso à internet. Aí era uma coisa fantástica, né, a gente começou a explorar aquilo, mexer e... Eu fui aprendendo, mexendo, aí com 11 anos eu entrei no primeiro curso de computação da SOS Computadores, era o aluno mais novo que tinha lá.
aprendi a mexer no Windows, Office, né? E em 96, mais ou menos, eu torrei o saco deles e eles contrataram a internet. Talvez eu tenha sido um dos primeiros usuários de internet no Brasil. Porque era 96. Né? O negócio estava chegando. E era caro, né, cara? Era caro. Tava migrando da BBS, eu acho, que era um outro sistema de acesso, para a internet. E eu tinha visto na casa de um tio meu que já trabalhava com isso, né? E achei aquilo fantástico, né? Demorava 5 anos para carregar uma foto e a linha de telefone ficava ocupada e você não fazia muita coisa, né? Mas era incrível você ter aquele Silas, sei lá o quê. Não, porque te dava essa sensação de sair desse plano para ir para um outro. Sim. Né? Era essa sensação boa. E que você estava conectado, né, com o externo, né, com outros países, né, mas era isso, né, era isso aí mesmo. De uma forma extremamente limitada ainda, mas era isso. E a linha ficava ocupada, né, e ficava caro pra caramba, porque, enfim, aquelas coisas aí você tinha que acessar à meia-noite e tal, mas foi um primeiro contato. E aí, nesse negócio, eu comecei a explorar as coisas que me interessavam, né, e uma delas era o lance da dublagem, né, que eu vinha carregando já de alguns anos, né, então comecei a pesquisar. E aí, depois de um tempo, surgiu um site de um dublador que, acho que talvez pela primeira vez, ou uma das primeiras incursões nessa coisa de divulgação, porque antes disso, pontualmente, aparecia alguma matéria na televisão, mas assim, era um trabalho da dublagem muito nos bastidores, assim, né? Muito anônimo ainda, né? Sim. E muito diferente, né? Extremamente nichado, extremamente fechado. E aí eu comecei a pesquisar e eu encontrei um site de um dublador que fez um cadastro de todos os dubladores que existiam em São Paulo. Então tinha uma foto que o dublador forneceu para ele e uma lista das principais currículozinho coisas. E um meio de contato ali, naquele momento, ou um e-mail desse dublador, ou eles colocavam um negócio que era o BIP. O pager. Pager. Não era BIP, pager. Exato. Era o BIP, mas era o pager, né? O pessoal conhecia como BIP, mas era o pagerzinho. Que você ligava. Você tinha que ligar para passar. Pois a gente tá velho. Bastante. Eu uso o chapeuzinho que é pra não mostrar os cabelos que eu não tenho, entendeu? Os cabelos brancos que eu não tenho mais. Ficou aqui só. Mas a questão dos cabelos acomete toda a idade, viu? Não fique triste, não. Mas era isso. Você ligava, explicando pra quem sabe, o pager você ligava para uma central, falava um código da pessoa e falava: quero fulano, ligue para mim agora, porque não sei o quê. Pô, não esquece de trazer o pão, né? Passa na padaria, come 6 pãezinhos. E aí a pessoa digitava e aí vinha num negócio que parecia um LED de rua. Um monitorzinho, né? A mensagem corria aqui, né? Ele fazia um bip e você lia um negócio. Por isso que era o bip, né? O precedente do SMS, né? Eu não tive esse negócio, mas eu vi as pessoas usando e era meio que um status. Não, e o bacana é que o bip, né? O pager, ele também teve a sua evolução. Porque antes o pager era aquele tijolinho que você carregava na cinta. Ele tinha uma travinha, você colocava na cinta. Aí ele evoluiu, ele ficou pequenininho. Ficou menorzinho, ficou mais... ficou fininho. Só que aí, nessa mesma pegada, foi quando começou a surgir os tijolão. Os celulares tijolão, né? Sim. E foi interessante você tocar. Eu não lembrava mais disso, cara. Nós estamos ficando velhos. Eu não lembrava mais disso. Pra você ver. Então, e aí... Eu lembro que as pessoas usavam, assim, era meio que ostentação você ter um pager, assim, né, na cintura, e foi meio que todo mundo tinha uma época, né? E quanto mais aparente, melhor, né? Porque, olha só, devia ser caro, né? Deve ser de uma puta empresa. Olha como eu sou importante, né? As pessoas precisam falar comigo a qualquer momento, enfim. Exatamente. E aí era isso, né? E eu... Não lembro se eu tentei falar com alguém naquela época, mas eu também devorei aquela página e comecei a pesquisar mais coisas sobre. E aí um dia eu tava na Liberdade porque eu gostava de assistir anime. Nessa época eu já tava com uns 11 para 13, né? Entre 11 e 13 anos, entre 10 e 13, né? E eu assisti, aí uma época parou de passar, assim, né? Porque
acabou tudo, e só que eu queria continuar assistindo, principalmente o que eu tinha assistido e não vi continuação na Que televisão. na época era o quê? Dragon Ball Z, talvez? Aqueles que passavam na manchete, que era Cavaleiros, Samurai X é outro, que não passou, mas enfim, esses daí que eram mais famosos, Dragon Ball e tal. Acho que quando a manchete faliu, meio que parou de passar, assim, né? Porque verdade. era uma via que eles tinham de distribuir isso e de repente sumiu, desapareceu, né? Então teve um limbo aí até esse material voltar a ser distribuído no Brasil. E aí eu queria assistir e eu descobri, porque na escola alguém apareceu com uma fita em japonês, que era um amigo meu japonês. E eu olhei aquilo e falei, que é isso, né? Enchi o saco dele, ele me emprestou. Talvez eu nem era muito amigo do moleque, mas foi bonzinho, né? Me emprestou. E eu levei pra casa e eu vi a continuação do desenho que eu sabia, eu tinha lido numa revistinha que existia em algum lugar do mundo. E eu achei aquilo uau, máximo, assim. Eu falei, caramba, que legal, a música, os efeitos. Eu vi a continuação, os personagens novos que chegaram, o traço do desenho estava muito mais bonito do que aquele que era mais antigo, que eu tinha visto na televisão. Só que era tudo em japonês, né? E sem legenda. Assim, eu não entendi patavina do que eles Você só via imagens. e a ação, né, e o episódio, né, mas mesmo assim eu fiquei encantadíssimo, né, imagina, era uma coisa literalmente de outro mundo que tinha caído na minha mão, né, copiei a fita, porque eu também já sabia copiar a fita, já tinha dois vídeos, eu um dia fucei até conseguir ligar tudo para um gravar o do outro, né, copiei. E aí eu fui atrás de saber onde é que tinha mais, aí era na Liberdade, né, então eu comecei a ir na Liberdade, né, eu ia com a minha bisavó, eu convivi com a minha bisavó muito tempo da minha vida, né, até os meus 26 anos, ela era lúcida, pegava ônibus, fazia tudo, né, e ela gostava muito de ir na Liberdade, então ela tinha muita paciência comigo e eu ia de final de semana, pegava ônibus com ela e ia. E aí eu fui fuçar lá e achei os lugares que tinham as fitas, eles copiavam as fitas, claro, né, não era original, era uma pirataria, eles copiavam as fitas na época olha mais história, de um negócio que é o precursor do DVD que chamava Laserdisc. Laserdisc. Que era como o tamanho de um vinil, né, como se fosse uma mídia de DVD, porque é aquela prensa prateada brilhante. Sim. Só que não tinha aqueles recursos de legenda, de extra, menu, não, era como se fosse um disco mesmo, fechadinho, que você não tinha nenhum tipo de interação com o material. Você põe e vê. dava o play, mas era uma imagem já digital, né? Sim. E aí os caras pegavam aquilo, porque saía tudo do Japão, né? As séries eram lançadas nessas mídias no Japão também, não existia DVD ainda, e aí eles copiavam aquilo para VHS aqui, vendiam lá, xerocavam a capa, ficava um negócio meio tosco, distorcido, mas era aquilo. E eu comecei a comprar algumas, e eu comecei a estudar japonês na época, porque eu queria entender o que eles estavam falando. E isso foi muito útil para mim até hoje, né? Sim, lógico. Eu estudei 2 anos de japonês e entendo algumas coisas, consigo ler algumas coisas até hoje, embora nunca mais tenha tido contato com o estudo, mas naquela época é uma fase que você está desenvolvendo sinapse e neurônio, é o melhor momento de você aprender alguma coisa, né? E tinha a motivação, né? Sim. Uma motivação gigantesca que foi em cima desses produtos que você encontrou. Né? E depois de 2 anos eu consegui entender uma parte, pelo menos, do que, e conseguia ler, e até consigo até hoje. E aí um belo dia, como as coisas fazem assim, né, na nossa vida, né, uma coisa parece que liga a outra. Integração. Eu tava na Liberdade e eu sempre fui uma criança obesa, né, tem que falar isso, né, cresci com batata, cebola, queijo e farinha e pão, né, eu tava lá, porque eu tinha ido fazer alguma coisa, passear, comprar um filho, alguma coisa, e entrei no McDonald's que tinha ali na Praça da Liberdade, nem sei se existe ainda, faz anos que eu não vou pra lá, mas era muito conhecido, muito famoso, muito movimentado, num belo sábado à tarde, e eu tava mais movimentado do que de costume. Não sei se você chegou aí naquele McDonald's alguma vez, da Praça da Liberdade. Uma vez. Eu fui uma vez, mas tava muito cheio. Sempre era muito cheio. Até hoje. E eu fiquei feliz porque eu entrei e tinha um negócio escrito em japonês no balcão que eu consegui ler. E entendi que era Irashaimase, que era sejam bem-vindos. Eu falei pra caixa, nossa, eu consegui ler e entender. Ela cagou pra mim, mas, né, aquele mau humor, né, problema seu, só quero ir embora logo. E aí,
tava mais movimentado ainda, e eu falei pra ela, tava demorando, eu falei, nossa, mas tá mais movimentado ainda, eu tinha 13 anos. E aí ela falou assim, tá mais cheio hoje porque tem uma mulher famosa aí. E eu, tipo, que mulher famosa? Ah, não sei, ela faz umas vozes aí, ela é dubladora. E aí eu falei, tipo, qual a chance, né? Falei, sério? E eu que não sabia quem que era e queria saber, e o McDonald's tinha 2 andares ali, né? Tinha uma escada, não sei se você chegou a ver, mas no andar de baixo tinha mais mesas, né? Porque o de cima era pouco espaço, então acho que para dar conta da demanda de pessoas, eles fizeram embaixo. E tinha até uma fonte muito bonita lá, com carpas, eu lembro, vários peixes. Acho que até hoje deve ter o pessoal que se encontra na... Não? O McDonald's, aquele eu acho que fechou. Ah, tá. Porque tem um lugar lá que o pessoal faz tarde de autógrafo ainda, tem um lugar específico. Né, não sei. Que eu vi um tempo atrás aí. Não sei. Tem um pessoal de quadrinhos lá tava fazendo. Deve ter. Tem vários espaços hoje lá, né? Ficou, embora eu acho que no geral esteja um pouco degradado, né, por conta de administração, mas tá bem turística, né, a Liberdade, né, então atrai gente de todo lugar. Mas aí eu desci porque eu queria ver, né, e aí era um grupo de fãs que eu não conhecia, não sabia nem que estava acontecendo aquele encontro lá, que eles tinham convidado a Madli Bortoleto, que era dubladora da Mônica, uma série de que ela faz até hoje. Tem uma filha que é dubladora também, não tem? A Letícia. Letícia Bortoleto, né? Isso. É isso, tá. A Letícia mora no Chile hoje. A que você encontrou lá era a Marli. A Marli. Ela fez a Mônica? Ela faz a Mônica até hoje. Faz a Mônica até hoje? Faz. Ela faz a Mônica há 40 anos. Caramba! E ela tava lá no encontro de fãs de um anime que ela fazia. E tinha muita gente, eu lembro que tinha muita gente, a Letícia tava com ela, a filha dela, a Letícia tinha 9 anos, eu lembro dela de chuquinha assim, e eu... já tava lá junto acompanhando com a mãe. Tá? E eu lembro de muito novo, né, mas eu queria falar com aquela mulher, tipo, eu já sabia, eu não sabia o nome dela, mas sabia quem ela fazia, sabia qual era a voz, né. E aí eu fui me enfiando ali no meio da galera, porque tinha muita gente, ela estava sentada numa mesa no meio, né? Só que eu fui me enfiando, aí em algum momento alguém levantou pra ir no banheiro, tipo, eu puxei a cadeira e sentei assim, na frente dela. Conseguiu chegar. Tipo, alguém deu um soco, puxei a cadeira e fiquei lá na frente dela, né? E ela contando como é que era o trabalho, há quanto tempo ela trabalhava com aquilo, e respondendo as dúvidas do pessoal, as curiosidades e pá. E a Madli sempre foi, até hoje, uma pessoa muito, muito, muito gentil, muito carinhosa, muito acolhedora, muito educada, muito doce, né, muito disponível e muito paciente. Então ela respondia com o maior carinho lá. Eu sei que assim, eu devo ter ficado umas 3 horas ali, ouvindo ela falar, encantado com tudo que ela dizia sobre como era e... perguntando alguma coisa ou outra, aí talvez as pessoas ao redor querendo me matar, não sei. Né? Porque você é o que mais perguntava. E eu caí de paraquedas ali, sentei na frente da mulher, todo mundo queria falar com ela, né? Mas ela sempre foi uma querida. E aí não me lembro mais como, antes de ir embora, eu pedi um autógrafo dela, que eu tenho guardado até hoje, e isso foi em 98, agosto de 98. E aí eu não lembro como, antes de ir embora, eu consegui o telefone da casa dela. Olha isso. E aí eu comecei, passou sei lá quantos dias, eu comecei a tentar ligar para falar com ela. E a minha sorte, eu falo isso até hoje, é que ela sempre foi uma querida. Porque, é sério, ela sempre foi muito querida. E eu ligava tanto que eu já sabia os horários que ela ia estar em casa sem ela me falar. Porque ela sempre... correndo muito, né? E às vezes ela me atendia e falava, querido, eu não vou poder falar com você agora porque eu tô saindo, né? Mas me liga de novo, tá o horário que eu acho que eu vou... imagina, ela nem me conhecia, ela podia falar assim, moleque, não enche meu saco, né? E ia acabar ali, né? E aí eu fiquei ligando, conversei com ela algumas vezes e ela super gentil, super paciente e foi me explicando como é que era, como funcionava. Desde do fato de você ter que ser ator e pá, né? Porque era uma conjunção de requerimentos ali para você chegar a fazer esse trabalho.
E era essa época, 98, que você não tinha esse acesso à informação, as pessoas eram um meio muito mais restrito, com muito menos gente. A dificuldade era muito maior, né? Sim, eu era um moleque de 13 anos que não sabia nada, que não tinha noção da vida, assim, né? Eu tinha tido algumas pequenas experiências laborais, mas com informática, com não sei o quê, que eu comecei a fazer algumas coisas que eu trabalhava e ganhava um dinheiro, mas umas coisas pontuais. Mas é assim, né? Com 13 anos você não sabe muita coisa, não sabe nem muito como se relacionar com as pessoas, né? Como se é uma fase complicada. Não tinha vivência, né? De tudo. Não só sobre a profissão, mas de tudo. Isso foi muito bom pra mim, né? Foi difícil no começo, mas me ajudou muito depois na vida, até hoje, né? Aí quando você chega com 40, você já tá com o saco cheio. Você quer todo mundo... Não, tô brincando. E aí ela me acolheu, me orientou. Resumo, 1 ano depois eu fui fazer um curso de dublagem com ela. E aí também não era uma época que tinha curso assim a rodo, como tem hoje, tudo divulgando em todos os lugares. Não, era uma coisa também muito restrita e que abria de tempos em tempos para poucas pessoas. E daquelas poucas pessoas, um número menor ainda de pessoas ia acabar conseguindo fazer alguma coisa e um número menor ainda ia permanecer no mercado. E aí eu fui, depois de 1 ano mais ou menos, encontrar com ela no estúdio para fazer esse curso, já matriculado nesse curso. Isso já era setembro de 99. E aí foi de fato a primeira vez que eu entrei num estúdio, para ver como é que era, para conhecer as pessoas, para aprender, para ter um contato e etc. E esse estúdio foi a Sigma, que é um estúdio que existe até hoje, do Jorge Barcelos. E ali eu tive esse primeiro contato, né? Já comecei, no primeiro dia já era a primeira aula do curso, né? E para mim também tinha todas as dificuldades. Por exemplo, o curso era de segunda a sábado na primeira semana todos os dias, né? E era à noite, sei lá, das 19 às 23. Eu tinha aula às 6 da manhã no dia seguinte, né? O curso era na Zona Oeste, eu já morava aqui no Tatuapé. Tá. Então tinha toda essa dinâmica que para mim também era muito nova, né? De ter um compromisso noturno. Sim. E ter que dar conta da aula no dia seguinte e dar aula à noite, enfim. Mas eu estava muito feliz, né? De fazer aquilo, era tudo muito novo. E por ser muito jovem, as pessoas também tinham uma certa paciência, né? Tava um chazinho para mim. Assim, até um certo ponto, né? Uma colete, até um certo ponto. Certo né? Ponto. Mas as pessoas, no geral, têm mais paciência, né? Ou não. E aí fiz esse curso, assim, durou um tempo, terminei e comecei a estagiar lá. Na época, estágio hoje não existe mais, mas na época estágio de dublagem era você ficar sentado no estúdio, quando o estúdio permitia, e você ficava lá sentado só respirando, sem abrir a boca, sem trabalhar, encher o saco, não fala muito, vendo como que era essa dinâmica. Então, vendo como que o diretor, você ficava sentado do lado técnico e do diretor. O estúdio tem a parte técnica, que ficam os equipamentos, né, e um outro lado da parede é o aquário, onde fica a captação, só com quem vai dublar. E aí você ficava lá vendo como que era essa dinâmica, né? Como que o diretor conduzia o trabalho, como que funcionava a parte técnica, mais ou menos, você observava muito. E como que o dublador ali resolvia os problemas que surgem normalmente quando ele tinha que assistir essa cena, né? Como que ele se colocava, enfim, você tentava perceber a maior quantidade de parâmetros que você pudesse para você entender como isso funcionava e tentar absorver alguma coisa. Era assim que você aprendia antigamente, vendo e testando, e indo e fazendo, né? E você saiu bem ou não, você não se saiu bem, ou você, parece que você tem futuro, não, você não dá, tchau, né? Era assim, vamos ver se o cara tem talento, né? Mas, não te cortando, já cortando, mas como que você lidava com essa questão, por exemplo, se você não fosse bem num teste, seria o teste assim, né? É o teste que você fazia. Como que você se sentia ao você ouvir, de repente, não foi bom? Olha, isso rola até hoje, que assim, a gente lida de outra forma, mas a carreira de ator, na verdade, no seu geral, a gente ouve 20% de sim e 80% de não, né? Então, a gente está preparado para ouvir qualquer coisa. Claro que a gente sempre vai buscando o sim,
Mas você sabe que a maior parte das coisas vai ser não, Sim, né? sim. E aí vem o grande desafio de você lidar com isso uma vida, né? Porque você não pode desistir ao primeiro não, nem ao segundo, nem ao terceiro, né? Sim. E você não pode perder a esperança de que vão aparecer os sims, né? Também. Eu te pergunto por ser tão jovem, inclusive. Porque as frustrações, enquanto jovem, o peso parece que é outro. Então, de repente, né, se você não tiver muito focado, tiver com a dinâmica do tipo, não, eu quero isso pra mim, é muito provável da desistência. Logo no primeiro momento, assim, de encontrar com esses obstáculos, né? Eu acho que eu tive esse esclarecimento de alguma forma pelas pessoas, né? Até em casa, talvez. Pelas pessoas de que ia ser dessa forma. É assim mesmo. E que eu ouvia muito isso, você tem muito tempo ainda. Então, não tenha pressa, porque você tem muito tempo, inclusive, para você decidir que você quer fazer outra coisa. Certo. Ou que você quer continuar fazendo essa coisa junto com outra, sabe? Então, eu acho que eu fiquei mais tranquilo nesse sentido. E eu gostava tanto, e eu queria tanto, que eu tentei fazer essa observação para se apropriar das técnicas, eu tentei fazer isso bem focado. Então, eu acho que talvez eu tenha desenvolvido alguma técnica também mais rapidamente. Então, as coisas começaram a dar certo num tempo que não foi... Alguns conceitos mais seguros para você. Eu conseguia começaram a aparecer as respostas positivas do sim mais rápido. Mais rapidamente. E aí isso me animou mais. Então, comecei a assistir. No primeiro momento não rolou, fiquei alguns meses indo, mas no primeiro momento não rolou nesse estúdio. E eu tava assistindo, foi um carnaval de 2000, o estúdio funcionou. E aí eu não tive aula, eu fui todos os dias lá. Eles queriam já me jogar da janela, né? Mas eu fui todos os dias assistir. E aí, nesse momento, eu tava um pouco emburrado, porque eu já tava, sei lá, há 3 meses indo, e eu já achava que aquilo era uma eternidade, que a coisa não tava rolando, sabe? E as pessoas me pedindo pra ter paciência, naquele momento eu tava ficando... A paciência estava se esgotando. E quanto mais paciência pediam, mais eu falava... Sumiu mais um pouquinho. E aí eu lembro que eu fui pra lá, voltei pra cá, num desses dias como as coisas se entrelaçam novamente, eu liguei a televisão à noite na MTV e tinha o jornal da MTV com o Edgar Piccoli e a Marina, alguma coisa. E aí eu passei assim e eu vi que estava sendo entrevistada a Angélica Santos. Sabia quem ela era, mas eu não conhecia. E a Angélica, entre muitas coisas, também faz a voz do Cebolinha. Olha aí. Nesse tempo todo que nem a Marli faz. E aí, na época, ela era coordenadora de um estúdio que chamava Alamo, que ficava lá na Vila Madalena. E a Alamo era um dos principais estúdios de São Paulo e do Brasil, talvez equiparada a Herbert Richards, do Rio de Janeiro. Eram as duas empresas mais importantes do nosso cenário nacional. E eu sabia que ela era coordenadora desse estúdio, que era o maior, um dos maiores, talvez o principal de São Paulo, e que era uma empresa muito bem estruturada, muito profissional e muito difícil de você conseguir entrar para participar do casting, porque era extremamente fechado. Você não passava da portaria, tipo, você ficava na calçada, literalmente, se você não tivesse um horário marcado, se você não conhecesse alguém e tal. E aí ela falou da carreira dela, era um especial sobre profissões, e que ela queria abrir um curso, alguma coisa, uma seleção no estúdio, para dar oportunidade para pessoas que estavam chegando, pessoas novas, né? E aí ela mencionou isso, acabou, eu tinha o contato já do estúdio, e aí eu liguei para lá falando disso, e aí eles colocaram meu nome numa lista de espera. Passou um tempo, eles me ligaram para eu ir lá gravar um teste. E aí eu fui, e aí a empresa era gigante, né? Eram 2 prédios, a empresa inteira eram 2 prédios. Era uma coisa, eu acho que, sei lá, de repente você faz um monte de coisa e aí você chega na Globo e o tamanho daquela estrutura te assusta um pouco. A minha sensação era essa na época. Mas eu fui, gravei o teste com ela e fui aprovado.
Aí eu fiz umas 2 ou 3 aulas de workshop com ela e nessa época chegou lá a programação inteira do Disney Channel para ser dublado. Porque o Disney Channel ia estrear no Brasil. Olha aí. O Disney Channel que já acabou, que foi tirado do ar, ia estrear no Brasil. E aí mandaram a programação inteira para ser dublada lá. E eu tava lá com meus 14, 15 anos, então era muita coisa para minha faixa de voz, né? Porque eram muito esses programinhas de adolescente e tal. Então ali, efetivamente, eu comecei a dublar, isso já era meados de 2000, e eu ia muito lá. Então aí eu comecei efetivamente a minha carreira. Porque em algum momento eu estava indo todos os dias dublar. Eu saía da escola e ia todos os dias. E quando eu estava indo, eles estavam me ligando, passando outras escalas. A gente chama de escalas, né? Um horário marcado para você ir dublar alguma coisa. Quando eu chegava lá, o programador do estúdio me passava mais. Ele me procurava e passava mais pessoalmente. Quando eu estava saindo, porque eu terminei, ele me passava mais. Então, teve uma demanda muito grande naquele momento. E foi isso, eu ia praticamente todos os dias, eu saía da escola e ia para lá dublar. E aí foi, de fato, a minha primeira experiência laboral, assim, constante, né? Porque eu já tinha uma certa rotina, então eu tinha que sair da escola, eu almoçava, eu me trocava, eu já pegava o ônibus, ia pro metrô e tipo, eu chegava lá e voltava. E aí quando eu voltava, eu tinha que dar conta das coisas da escola, no dia seguinte eu tinha aula, então... isso passou a ser uma parte do meu dia a dia, né? E foi assim por um bom tempo, talvez mais de um ano e meio, 2, porque era um trabalho, uma demanda muito grande de trabalho, daquela programação inteira. E aí eu fiquei dublando só na Alamo, praticamente esse tempo todo, eventualmente, muito eventualmente em um ou outro, mas eu nem tinha tempo de atender outros lugares, porque eu não tinha nem como ficar me locomovendo muito pela cidade, né? Pelo fato de ter escola, de ter horário, de estar de metrô, de não saber andar, né? Porque eu tinha 14, 15 anos e eu ia sozinho já. E ali, de fato, eu comecei a dublar. E aí foi, né? Os anos foram passando, eu continuei dublando, em algum momento talvez mais ou menos, por uma demanda de mercado, por quantidade de trabalho, por mudança de voz, por tempo meu, que eu tinha mais ou menos, com estudo, com faculdade, mas nunca parei, nunca mais parei. E nesse inteirinho eu me formei, eu me formei em rádio e televisão, na Universidade Metodista, e assim que terminei a faculdade, eu já estava dublando há alguns anos, eu fui fazer escola de teatro na Escola de Atores Wolf Maia. Emendei uma coisa na outra. E aí, de fato, a minha carreira teve um boom, depois que eu passei a estudar e me dedicar, e embora já atuasse profissionalmente. E aí, a partir dali, eu experimentei trabalhar um pouco em todos os meios, acho que cinema, teatro e televisão, e publicidade. Eu atuei em todos esses meios. Cinema também? Cinema sim, curta. Ah, legal. Qual curta? Você lembra de... Tá lá, os 2 DVDs que me entregaram. Legal. Mas faz tempo. E aí, uma época, procurei muito TV também, mas era uma coisa... É uma coisa ainda que também demanda uma dedicação. Então, como algumas outras coisas aqui já estavam rolando muito forte, principalmente a dublagem, chegou um momento que ficou complicado para mim ir para o Rio de Janeiro, porque os polos de produção estão lá, basicamente, com a Record e a Globo, ir para o Rio de Janeiro para perder a viagem e ficar lá distribuindo meu DVD para produtor de evento, sabe? Eu fiz isso até algumas vezes, mas não virou muito, não fiz por muito tempo, mas era uma coisa tipo muito... E nessa época aí do portfólio era via DVD mesmo, né? Panfletinho, essas coisas. Sim, você tinha... Era bom porque você tinha esse contato olho no olho, né? Não era exatamente. coisa, pelo menos, né? Mas assim, virou participação na Record e gravei aqui no SBT, nas novelinhas. Mas na Globo eu cheguei a fazer um teste para uma série e que não rolou. Mas era uma coisa muito assim, que nem... eles ligaram na segunda. Então amanhã, às 8 da manhã, você pode estar aqui na portaria número tal do Projac? Eu falei, filho, eu moro em São Paulo. Você tá me chamando de hoje pra... Não, mas eu fui, né? Você conseguiu? Eu fui, né? Não, você dá um jeito, né?
Você dá um jeito. Você virava nos 30 pra chegar. Aí eu cheguei lá, o teste tava marcado para as 11. Eu fui na segunda tarde, dormi lá e fui para lá às 11. Eu fui gravar o teste às 21. O dia inteiro pra fazer o... Fui esperando. E às vezes o teste é o quê? Não, é uma cena. É uma cena. Uma cena de quanto tempo, por exemplo? 2, 3 minutos, 4. E é o dia inteiro. Tava marcado para as 11, mas tipo, foi atrasando. Ninguém lá tem pressa. E assim, aí você não quer gravar? Olha, deixa eu te falar, tem uma fila de gente que vem aqui todo dia entregar que não conseguiu nem passar da catraca. Olha isso. Você quer gravar? Motivador, né? Você quer ir embora? Mesmo que tem certeza que você vai desistir? E eu falei, não, é porque o meu avião sai daqui às 10h30, e são 9, eu tenho que atravessar o Rio de Janeiro para chegar no aeroporto. Então era assim, esse tipo de coisa, assim, Entendi. sabe? Falei, mano, é complicado, né? Mas você sabe o que eu achei mais interessante desses seus apontamentos, né? Da sua vivência, da sua busca e tal, né? O que eu achei muito interessante foi essa cadeia de eventos que foi acontecendo durante todo esse tempo e que meio que disse assim, Silas, você será o dublador. É isso que você quer. E é isso que você vai ser. Porque foram acontecendo coisas desde a época que a sua bisavó te levava na Liberdade, o dia que você foi pro McDonald's e encontrou a dubladora, né? O seu pai que trouxe o DVD, que te despertou, o VHS, te despertou a coisa da curiosidade, né? Como que isso acontece? Percebe? Foram várias coisas que aconteceram no meio dessa caminhada. Sim. Que te colocou nesse ponto. Eu acho que sim, assim. Eu tinha uma série de interesses. Que é muito interessante, cara. De passagem. Nada é por acaso, né? Não é. Com certeza, do jeito que você contou aqui, parece que foi coisas pontuais mesmo que tinham que ir acontecendo. E assim, você vai conhecendo uma gama de pessoas. Sim. Eu conheci muita gente, muita gente. Eu tive em lugares com pessoas muito relevantes até, Sim. né, dentro desse nicho. Tive a oportunidade de não só ter contato, mas trabalhar com algumas, né? Sim. Porque a gente só vê o cara, hoje nem sei se é assim mais, mas a gente só enxerga o cara que tá despontando na novela no horário nobre, como uma referência de bem-sucedido, de sucesso, né? Mas não necessariamente, né? Talvez é um auge de exposição, porque o seu trabalho chega em muitas pessoas e é um lugar onde muita gente até hoje quer estar, né? Só que aquele cara talvez tenha passado por tanta coisa para chegar lá. Sim, né? sim, os perrengues, né? Porque que eu ia te perguntar, porque mesmo, né, você contando com... Porque dá pra perceber a paixão que você tem pela dublagem, né? Mas nem tudo deve ter sido flores também. Deve ter tido momentos que você falou, meu, putz, pra mim deu. Ou não, aguenta, né? E os perrengues que aconteceram também. Você tem como citar, por exemplo, assim? Nossa, a gente vai ficar até amanhã. Que é o que não falta, né? Até hoje, nossa. Porque é isso, né? Mas teve algum momento assim que você fala assim, cara, esse momento pra mim foi muito desafiador dentro da profissão. Teve. Mas demais, assim. Sim, teve até recentemente. Eu acho que eu talvez esteja saindo de um momento muito desafiador recente, né? Mas tem o tempo todo. O tempo todo. Quando você acha que já passou por tudo, quando você acha que já aprendeu, mas você é sempre surpreendido, assim, até isso na vida, né? Até das coisas que a gente acha que é mais negativo, a gente tem que filtrar e curar isso e tirar uma lição. Sim, né? sim. Porque nem tudo são flores o tempo inteiro. Não, com certeza não. Com Reclamar não vai adiantar. Tipo, espernear também não vai adiantar. Você se enfesar, literalmente, né, não ajuda em nada, né? Porque você deve saber, parte filosófica, antes da gente desejar alguma coisa negativa para o outro, ou ficar com raiva do outro, e isso chegar no outro, a gente se imbuiu daquilo e aquilo transbordou na gente. Então a gente já se envenenou ali antes de transferir essa coisa para quem a gente você foi o responsável de abrir a porta. Exato. E agora, né, tente dar um jeito de fechar. E é você que lida com todas as situações na vida, né? Você que se cura das coisas, né?
Não é ninguém que vem resolver Não, pra você. É não. você e é você que cria. É você com você. E é você que cria a sua frequência, é você que atrai essas coisas, né? Exatamente, exatamente. Pode parecer papo de livro de autoajuda, mas é muito Não, real. mas é real, é real. Você que vibra e atrai as suas realidades. Então a gente tem que vigiar sempre, o Sim. tempo inteiro. A todo momento, a Exato. todo momento. Porque é fácil cair. Muito, Cair é fácil, muito. né? O problema é que quando você cai, nem sempre você tá preparado para subir de novo. Sim, sim. Então você tem que ter essa parcimônia com você mesmo para Sim. entender que isso é só uma fase, Sim, né? E que se ela tiver que perdurar, é só para o seu conhecimento. sim. Porque é o que você falou, alguma coisa você vai tirar de conhecimento Sim, nisso. Sim, nada é por acaso. Nada vai ser por acaso, né? E aí eu fico pensando, por exemplo, até nas horas que a coisa me enrosca mais, eu tinha uma série de interesses quando novo, né? E uma série de possibilidades até. Por mais que as coisas no meu panorama de vida não fossem tão favoráveis. Mas eu fico pensando, putz, e se eu tivesse ido estudar TI? E se eu tivesse ido para informática? E se eu tivesse ido ajudar meu pai, né? E se, né? Mas as coisas foram se caminhando para isso, né? Até uma interseção de coisas que uma coisa ligava com a outra, e as coisas iam acontecendo e aparecendo na minha cara, assim, né? De novo, a lei da atração. Mas nesses perrengues, por exemplo, eu vou citar um. Teve vários. Nossa. Mas a primeira escala que eu tive na Alamo, que eu fui chamado para dublar, eu tava nervoso, claro, né? E aí foi um dia que eu marquei ali, eu tive que faltar na escola para ir, porque era às 8 da manhã e eu fui sozinho. Só que despreparado de tudo, né? Imagina, eu tinha que estar lá 8 horas, eu achei que eu ia pegar o metrô 7h30 e ia chegar lá. Facinho. Quando eu cheguei no metrô, a fila tava na calçada do metrô do Tatuapé para embarcar, né? Falei, gente, eu não demorei. Experiência, né? Não vou conseguir chegar, mas tipo, uma hora fui, né? E aí consegui. Cheguei lá, desbaforidíssimo, né? Faltando, sei lá, 10 minutos. E aí subi e tal, e aí tinha um papel colado na porta do estúdio, que era assim, não abrir a porta do estúdio, não lembro mais, mas era uma coisa assim, não abra a porta do estúdio, não entre antes do seu horário e tal. E aí eu fiquei lá sentado esperando, né, e não avisei ninguém que eu tinha, não avisei ninguém. Fiquei lá esperando, porque eu li a porta não me incomode, né, sei lá, fiquei lá esperando alguém e apareceu uma hora. Você levou. Fiquei, passou todo o horário da minha escala, né? Ninguém me chamou, só que eu tava lá, eu pensei, bom, eu vim, né? Eu tô aqui. As pessoas só não sabiam. Aí o diretor abriu a porta. Ele olhou pra minha cara, pôs óculos escuros assim, né? Dentro da empresa, falou, você tá aí? Aí eu falei, eu cheguei da expressão. Agora já foi, né? Não vai dar tempo, você não avisou que você estava aí, já foi todo horário. E eu, tudo bem então, ela te liga, ela vai ter que remarcar, ela remarca. Eles saíram pra fumar, né? E eu assim, tipo, falei, tá bom, obrigado, né? É que você levou o pé da letra, né? Não incomode geral, né? Não, e eu, tipo, me ferrei inteiro pra chegar lá, né? E aí, tipo, eu cumpri o horário, na verdade, né? Mas, eu não tive culpa, na verdade. Eu só fui, sei lá, ingênuo. Mas aí eu saí de lá, tá bom, né? Eu saí de lá me sentindo péssimo, assim, falando, nossa, eu caguei na primeira oportunidade que me deram. Aí eu saí na rua, chorando, voltei pra casa, né? Enfim. Aí remarcaram aquela escala com ele, e eu fui muito nervoso fazer. Mas que lição que você aprendeu com isso? Nunca chegue cedo no metrô, porque você não sabe como que o metrô vai ser. Sim, né? sim. Porque, cara, esse metrô é animal, né? Não, até hoje. Não dá. Nem sei. Mas aí voltei lá, eu voltei para fazer, remarcaram, nervosíssimo tava. Eu já tinha feito outras escalas, quando fui fazer essa, que foi a primeira de todas que foi remarcada, já tinha ido lá fazer outras, mas nessa eu tava nervosíssimo, porque era com ele, esse diretor, porque eu já tinha dado mancada na primeira, porque ele me olhou de cima a baixo, falou grosso, então eu já tava assim, né? E aí ele me viu, vamos, sim. A minha mãe, cadê? Aí entrei, ele falou assim, é um filme de um menino que vai estudar em Oxford, talvez, e ele é assassinado, e antes dele ser assassinado, ele fica meio mudo, não lembro mais, era uma coisa assim.
E aí o anel, eu só que a página 23, e o texto era um negócio desse tamanho, né? Era muita folha para manejar e você também desenvolve uma prática de manejo, né, do texto, assim, porque senão viram as cartas do programa da Xuxa, assim, né, do Faustão. Vira um negócio que você joga para cima e virou farinha, tudo bagunçado. E eu, tipo, não conseguia virar as páginas para chegar, porque era muita página, aí o técnico não esperou, tipo, já soltou a cena, eu não tinha nem chegado na parte do texto. Eu, assim, tipo, já comecei a sofrer, falando, meu Deus, se eu der uma mancada, tipo, ele já vai me gongar, porque na anterior eu... Porque já teve uma recente. Já tá recentíssima, puto, né? E aí eu fui ficando nervoso, falando, aí eu cheguei lá, tipo, fiz a primeira, aí parecia que ia, só que ele começou é um palhaço, né? Eu falei disso com ele anos depois, né? Ele falou, ai, me perdoa. E ele tocando maior terror ali. Eu falei, não, eu te perdoo porque hoje eu sei que você é um cretino. E eu sei que enquanto você tava tocando o terror lá comigo, suando, e deixei cair todas as folhas, e aí eu fui arrumando, falei, ai, desculpa. Ele abriu o microfone lá, assim, não peça desculpa, trabalhe. Só piorava. Pressão total, né, cara? Falei, eu sei que você é um e eu sabia que enquanto você tava lá tocando o terror comigo, você tava rindo, você fechava o microfone e tava gargalhando com o técnico, rachando o bico da minha cara, né? Falei, não, foi isso mesmo, era isso mesmo que eu tava... tá. Então, esse foi um perrengue, aí... É que foi uma na sequência da outra, né? Não, não teve respiro aí, né? Foi, e logo de cara, né? Mas eu consegui fazer Foi de boa. Terminei, eu consegui cumprir lá, fiz o filme lá. Mas você já não tem aquela pressão, eu não sei, tá? Tô dizendo aqui como leigo. Você vai fazer uma fala, não tem aquela pressão de que tá todo mundo te observando, te olhando, o técnico que tá te olhando, tá te observando, tem o diretor que acabou de te passar mais ou menos qual vai ser. Sim, no começo... Não fica isso também? No começo sim, depois você vai acostumando, né? Depois você faz de tipo, não tem ninguém mais aqui, só tô eu agora e acabou. Às vezes aparece alguém, já aconteceu várias vezes, já aconteceu recente até, que eu tava lá dublando, a gerente do estúdio apareceu com o gerente do banco dela, que ela foi almoçar e aí conversou e o gerente queria ver, né? Ela levou no estúdio para ele assistir, ver como é que era. Então, não, você não pode deixar tirar sua atenção. Sim, né? Isso vai se tornando... Porque já tem a pressão da forma que vai ser feito ainda, né? Porque até o Yuri tava contando aqui alguns momentos lá, que acontece de às vezes aparecer só uma imagem bem... As imagens chegam até meio a ser meio zoadas, assim, né? Sim. Então você não tem às vezes muita informação para trabalhar aquela fala, e você tem que exponenciar, dar um sentimento pra fala. Eu gravei uns anos atrás... É complicado. Eu gravei uns anos atrás um dos filmes do Star Wars, eu não lembro mais. Tá. Não vou lembrar o subtítulo e tal, mas era o que ia ser lançado no momento lá. E esse daí foi um dos que vieram com a imagem completamente preta e... a imagem só abria, tipo, uma bola, era tudo preto, abria uma bolinha aqui na cara do ator, quando ele ia falar. Tipo, assim, você não via nem o resto da tela, o cenário. Era que, tipo, abria e fechava. Quando ele fosse falar de novo, abria e fechava. Por causa da coisa de restrição, né? Sim. Porque é um lançamento mundial, blá, blá, aquela coisa. E aí eu lembro que, além de tudo, a imagem não tinha definição, então... Não dava pra sacar, porque é muito assim, você não tem contato com o filme inteiro, com a história inteira, você tem com as partes que você vai fazer só. E aí o diretor de dublagem, que teoricamente, às vezes não, assistiu aquele conteúdo, que teve contato com aquilo, que estudou tudo antes de entrar no estúdio e te escalou pra fazer, ele vai te contextualizar no que tá acontecendo. E quando isso não acontece, também é uma função do dublador desenvolver essa perspicácia de sacar as coisas. Do tipo assim, ele fala assim, olha, nesse momento o cara vai estar nervoso e vai estar balbuciando. Sim, mas eu digo... Ele vai te passar isso, aí você vai ter que... Mas eu digo, no dia a dia, é da sua função se tornar perspicaz para sacar o contexto só vendo a sua parte. Tipo, ele tá falando isso porque ele deve ter acontecido tal coisa antes, esse cara tá nesse tom agora, por isso ele fez essa cara. E aí você lê a fala do outro personagem para entender a resposta do seu. É o jogo cênico, para você sacar o máximo de informações que você puder extrair ou deduzir de uma forma mais certeira. Quando você não tem esse contexto, porque a imagem não mostra a ação inteira da cena, você só tem o texto e o áudio.
praticamente para se guiar. O áudio na língua que estiver, no caso do inglês. Porque dali você vai sacar quando ele falou mais ríspido, quando ele falou mais baixo, quando ele falou mais lento, quando ele acelerou, quando ele estava mais entre dentes, quando ele intensificou, quando estava com mais ar, menos. São todas essas informações que você tem que sacar tudo em 30 segundos assistindo pela primeira vez. Para você sacar e ter essa partitura. Aqui eu vou falar mais devagar, aqui é mais rápido, aqui eu vou projetar mais, aqui a intenção é mais baixa, aqui eu tenho que articular mais, aqui tem que ter mais qualidade vocal, aqui não se entende o que ele fala. Mas eu tenho que falar a informação de forma inteligível, mesmo que ela não seja tão clara. Enfim, é uma gama de coisas infinitas, possibilidades. Ali eu não tinha, só tinha isso. E aí o diretor foi me contextualizando, olha, aqui ele tomou um tiro, então ele vem arfando, aqui menos, até ele cair e falar tal coisa e morrer. Então aquilo foi um outro desafio para mim, porque eu não tinha ideia de como estava ficando o resultado final, porque eu não tinha essa referência. Você não tinha referência visual, né? Foi quase como que fazer uma radionovela ali, né? No escuro, né? Totalmente no escuro. E eu falava, cara, não tenho noção de como... Isso que você tá falando é uma coisa que eu acho, não sei, posso estar errado, realmente tomara que eu esteja errado, ou melhor, tomara que eu esteja certo. É que eu acho que essa dinâmica, essa fluência, esse sentimento que é passado porque o dublador, ele é um ator lá na hora, né? Ele tá atuando. O dublador tem que ser um ator. Ele tem que ser um ator, né? Sim. Então, ele tá passando todo esse sentimento através da fala, uma coisa que eu acho que a inteligência artificial não vai chegar. Nesse nível, eu acho que não. Esse contexto que você falou, que o cara tá chegando assim, e com a perfeição, com aquele sentimento, porque às vezes você tá assistindo, né, um filme que a frase, o contexto que que o ator, a atriz tá passando, ela te emociona ao ponto de te travar. A catarse que eu falei no começo. Não é? E você fala, por quê? Porque eu ouvi... identificação com o drama. Exatamente, mas a frase que foi dita, na forma que foi dita, na expressão que foi junto, né, em conjunto com a expressão, é um conjunto. Eu acho que isso, não sei, acho que a inteligência artificial não vai chegar. É uma coisa mais refinada. Isso se chama nuance. Nuance, que é esse refino de interpretação que é o sentimento. O sentimento, ele não tem volume certo, ele não tem uma forma matemática de se dizer ou de se tocar, de se chegar no outro. E muitas vezes você tem essas intenções, que são sentimentos, são linhas que se cruzam. Então, ao mesmo tempo que o cara fala amoroso, ele também tá machucado, ele também tá com raiva. Então, uma confluência de sentimentos, né? E aí é muito poético isso, mas é muito verdade, só uma alma humana pode tocar outra alma humana. Sim, sim. E eu vou te falar uma coisa recente, não vou dar spoiler, tá? Porque, inclusive, a série é recentíssima, tá todo mundo falando da série, que é a Adolescência. Ah, sim. Cara, tem uma frase, um contexto lá do personagem, do pai, vamos falar, do pai, que a forma que ele fala, cara, com aquela dor que ele tá, ele passa de uma forma que é a nuance, talvez, que você esteja falando. Ele passa de um jeito que você quer chorar junto com o cara. Sabe? Fantástico. Ele te toca de um jeito que você fala, trava a tua garganta e você começa, você segura. Porque você se sente no lugar daquele personagem. E você tá vendo que é uma atuação. Só que a fala, né? Tem um poderio aquela fala. Sim, isso que é incrível. É a coisa mais incrível. Isso que é incrível, porque pra mim, né, já como entusiasta, cara, eu sou doido pra conhecer todos os dubladores. Porque eu tenho personagens da minha infância, da minha adolescência, que eu falo, cara, às vezes eu gostaria mais de conhecer, óbvio, conhecer o ator, pô, bacana, a atriz, bacana, mas saber quem que tá por trás dessa voz, né? Por exemplo, o dublador do Schwarzenegger também, que é o Elias Júnior. Elias Júnior? Garcia Júnior. Garcia Júnior, né? Cara, eu tenho mais vontade de conhecer o Garcia do que conhecer o próprio Schwarzenegger. Entendeu? Mas assim, lógico, eu gostaria de conhecer o Schwarzenegger um dia. Sim, claro. Né? Mas é a voz. Aquela voz me acompanha há muito tempo. Ninguém imagina assistir Chaves no original. Né? Ninguém imagina, por muito tempo, muita gente achava que eles falavam português. Sim. Né? Não teria feito o sucesso que faz até hoje se não
não tivesse em português, se fosse com as vozes originais, né? Naquela época você não tinha internet, não tinha SAP, tecla SAP, não tinha outro modo de se assistir. Então, ainda hoje, essa é a função da dublagem, é aproximar esse universo, trazer para o Brasil, para que isso chegue perto das pessoas de uma forma que a gente conhece, que a gente fala, que a gente é acostumado. É uma função de acessibilidade também. Sim, Função, é artístico, mas é uma função de acessibilidade para a nossa língua, para a nossa pátria, né? Para o nosso português. E para mim foi interessante porque, assim como você foi praticar Kung Fu um dia, né? E eu tive o prazer de cair numa turma que tinha vários dubladores, né? Os Ilse, a Samira, você e tal. Tinha vezes que eu não sabia. Eu não tinha ideia que o Yuri era dublador. E eu fazendo as aulas, eu escutava às vezes você falando. Parece. Eu escutava os Ilse, principalmente os Ilse. Os Ilse eu consegui identificar rápido, mas eu ainda fui perguntar pra ele. Eu ainda fiquei meio assim, eu não vou dar uma de migué aqui, né? Vai ficar feio pra mim. Ele tem uma voz muito marcante. Aí ele falou, na hora que ele falou pra mim que ele tinha feito o Pinkman do Breaking Bad, eu falei, puta, até arrepiou, porque eu adoro a série. E o Pinkman, pra mim, é um papel à parte. Sim, né? Sim, incrível. Eu falei, porra, que da hora. E aí depois o Yuri, né? Então, pra mim, eu acho muito legal essa coisa de você conhecer. Tanto que deve ter casos assim, você tá na fila do pão e você escuta a voz de um cara e fala, nossa, a voz desse cara parece o do... Será, do Stallone, e é o cara que faz a voz. Sim. Essa é a surpresa. Sim. Por como foi pra mim. Sim. Entendeu? E eu vou ter que te conversar, Ciro. Cara, você faz um personagem que eu tenho uma raiva, bicho. Eu tenho uma raiva dele, cara. O Eugene, do Walking Dead. The Walking Dead. Eu não gosto daquele personagem, cara. Eu acho ele muito dramático e tal. Só que a entonação da voz que é dada nele, você fala... Esse cara, então, ele é passivo demais, cara. Ele é muito passivo. Só que é um puta personagem ao longo do tempo, né? Sim, eu acho que ele é um pseudocientista, né? Quando ele apareceu na série, diziam que ele estava em vias de descobrir a cura pro então, porque eu fiquei nesse personagem com essa pegada. Sim. Depois foi demonstrando uma certa fraqueza, vamos pôr assim. Sim. Né? Ele foi sendo engolido pelos conflitos que aconteciam lá e uma hora ele começou a tentar só sobreviver no meio daquilo tudo, só que ele foi desenvolvendo umas politicagens, né? Tipo, ele adotou... Eu tava assim, eu não aguento ser o Gene, eu não aguento mais ser o Gene, eu não aguento. Mas você vê, a entonação da voz do cara, né? Sim. Você fala, meu, esse cara é muito passivo, cara. Sim, ele é muito só na dele. O que tá acontecendo com esse cara? Eu acho que ele é estratégia, uma hora, pelo menos. Exatamente. Ele ficou meio 171 uma hora, né? Ficou total. E assim, ele... Acho que passou um pouco do ponto que eu falei da sobrevivência para também alguns interesses que ele começou a ter na mulher, não sei o quê, né? Uns lances de poder que rolavam uma hora, né? Era difícil dublar ele porque às vezes ele desembestava a falar e eram textos enormes, cheio de tabela periódica, de coisa que... Como foi pra você fazer isso? Cara, foi um desafio. Foi, né? Foi um desafio, porque era um cara diferente do que eu estava acostumado a fazer naquela época, né? Porque eu já tem um tempo que eu fiz, né? Então eu estava saindo um pouco da voz que eu fazia de adolescente, que era esses Hannah Montana, não sei o quê, e eu já tinha 20 e tralalá, né? Então uma hora uma diretora, a Alessandra Araújo, que eu adoro, tenho um carinho enorme, sou muito grato. Ela virou pra mim e falou, você não tem mais que ficar fazendo essa vozinha aqui, que eu já nem consigo mais fazer, tô meio afônico também, mas você não tem mais que fazer essa voz, porque sua voz já mudou. Mudou, exatamente. Tá fazendo até quando e tal. Só que você vem fazendo e você se condiciona a fazer, né, aquele tipo, fica confortável, né, uma hora. Mas realmente... Chega um momento que você tem que virar a chave, porque isso não dá pra fazer pra sempre, né? Sim. E aí ela falou, vou te colocar pra fazer um cara da sua idade. Aí ela me pôs pra fazer um mordomo de uma série que chamava Downton Abbey.
Você fez o Mordomo? O William, acho que era. Na primeira e segunda Cara, temporada. eu e minha esposa somos apaixonados por Downton Abbey. Eu fiz a primeira e segunda temporada, depois ele morre. Ele fica doente, vai pra guerra e doa tudo pra noiva dele. Eu pensei que fosse o chefão dos mordomos, cara. Não é esse daí. Eu sei quem que você tá falando. É um dos mordomos lá. E. Ó, tá vendo? Essa eu já não peguei. Eu passei batido na série. Porque faz não tempo. peguei, agora você falando, mas... vou assistir de novo. Assiste, depois você me fala. Vou assistir de novo, Assiste, me fala porque é muito da hora. Porque foi um dos primeiros que eu série. fiz, muito legal. Eu queria, na época, me candidatar e ir lá trabalhar na realeza. É uma série... Quem nunca... Porque a série levantou essa questão, né, na época. Sim, eu lembro que começou a aparecer várias reportagens mostrando como é que era e tal. Mas deve ser também um mundo à parte. Total. E aí foi um dos primeiros personagens mais velhos que eu fiz. E aí a partir dali eu comecei a fazer um atrás do outro, vários, fui parando de fazer os adolescentes, né? E o Eugene veio nessa leva. Deixa eu te perguntar, já que a gente voltou de novo no Eugene, já aconteceu de você fazer a dublagem junto com o Cassius Romero fazendo o Negan junto, os dois juntos? Acontece isso também? Contracenando, não. Hoje em dia não mais. Quando eu comecei, sim, por conta da tecnologia. E o Cassius Romero também é uma figura, né? Ele é louco. O Cassius foi o diretor que eu contei, que eu cheguei atrasado. E depois ele falou, do Brilton, falou, trabalhe, não peça desculpas. Tem até um videozinho que você pôs na internet, ele como Negan, você fazendo... Foi ele que colocou. Foi ele que pôs, né? Tem dois. Um eu tava dirigindo. Ele tirando barato seu, né? Do Eugene, né? Tirando barato do Eugene, na verdade, né? Tem dois. Eu sei que um eu tava dirigindo no estúdio da TV Group e ele entrou e pediu pra gravar. E o outro, a gente tava dublando o Walking Dead e ele tava antes ou depois de mim na escala. E aí ele pediu na época podia ainda, pediu pra gravar eu dublando. E ele ficou... Só que assim, o caso é terrível, né? Ele ficou do meu lado fazendo palhaçada enquanto eu dublava. Se olhando, mas você já vê que ele é um cara zoeiro assim, né? E aí depois ele se gravou e tal. Então ele publicou na época. Tem esses dois vídeos. Que é um registro muito legal que ele fez de todo mundo na época. Mas contracenando com ele não. Porque hoje em dia a gente grava separado tudo. Mas já chegou a ter uma época assim? Que era tudo junto, sim. Quando começou a dublagem lá nos primórdios, todo mundo gravava junto, sei lá, 10 pessoas dentro. Pô, devia ser muito louco, né? Porque você não tinha tecnologia para gravar separado. Você tinha uma única faixa de áudio na fita. Então você tinha que vir gravando todo mundo numa mesma sequência. Se alguém errasse, tinha que voltar todos gravando. Por isso que você não podia errar. Por isso que os caras ficavam bons. Porque se o novo errasse, os outros 9 que eram veteranos iam cair de pau nele. Que, porra, a gente vai ter que gravar tudo de novo. Não dava pra fazer uma edição lá de não cortar aquilo. Recurso. Dependendo, não. Tá. Aí depois, quando eu comecei a dublar, já tinha um gravador. Era analógico ainda, mas era uma fita digital, mas era fita. Ele chamava DA, Digital Audio. E era uma fitazinha de áudio assim, que tinha 8 tracks dentro dela para você gravar. 8 pistas, a gente chamava de pistas. E era um negócio desse tamanho, eu tenho foto. Desse tamanho, e em cima tinha um videocassete, ou VHS, ou uma TIC. Uma TIC era um outro tipo de fita beta, que era de uma qualidade superior, que os distribuidores usavam para gravar e distribuir. Então esse vídeo rodava locado, a gente chamava locado, mas na verdade a fita de vídeo rodava sincronizada com a fita de áudio, para eles estarem no mesmo ponto, tanto de vídeo quanto de áudio. E aí o técnico selecionava a pista original da fita de vídeo para tocar junto com da fita de áudio do DA para tocar junto com a de vídeo. Aí você assistia a cena, depois que você assistia aquilo, ele selecionava uma pista vazia para gravar a sua voz na fita digital. Esse era um modo que a gente conseguia, às vezes, gravar junto com... Eu cheguei a gravar com 2 ou 3 pessoas fazendo ao mesmo tempo, porque às vezes eram tanta gente no filme que já não sobrava pista vaga, você tinha que juntar algumas pessoas para gravar. Quando apareceu o Pro Tools, que é o método que se usa até hoje... Até hoje, né? Famosão, né? Aí não, aí você grava isolado, né? Você pode até ouvir se o seu colega tiver gravado antes que você e você quiser ouvir o que ele fez. Eu geralmente peço para não ouvir, porque me atrapalha um pouco o som original, porque eu acabo prestando mais atenção na dublagem, né? É uma coisa meio automática. Sim. Por isso que é difícil para mim assistir coisas dubladas se eu quero ver o filme, sabe? Eu não consigo. Eu começo a prestar atenção na dublagem, como foi feita, e
putz, eu não sentei não me divirto, né? Entendi. Então, mas gosto de prestigiar bons trabalhos e trabalho de amigos. Eu assisto para ver o trabalho, às vezes, como é que ficou, né? Mas você assiste, então, os filmes e as séries que você dublou? Personagens, você assiste Procuro depois? ver como ficou, se eu consigo. Tá. Nem tudo eu sei. E você é muito crítico com você mesmo? Ah, sou. Porque já foi, né? Sou. E aí, o que você faz? Já foi, o negócio já foi. Não, já foi, mas assim, de novo... Pô, poderia ter melhorado. Sempre, né? Mas assim, serve como uma autoavaliação, né? Porque eu tô fazendo, se eu ainda estou fazendo aquele trabalho, às vezes, né? Tipo, eu já vi alguma coisa, mas eu ainda tô fazendo, puta, na próxima eu vou fazer assim, legal. Mas aí é isso, com o Pro Tools a gente passou a gravar separado, até porque você tem um cuidado maior com o áudio, tipo, dá para refinar mais tecnicamente o áudio, o técnico presta atenção só em você naquele momento, sabe? Entendi. Fica mais apurado, né? O negócio tá mais apurado hoje. Exatamente. Demorava mais, mas hoje não demora porque é tudo assim, né? O digital facilitou e o digital trouxe esses recursos também de você fazer tecnicamente ajustes finos, então ele consegue arrastar a wave para junto do vídeo no Pro Tools, ele consegue esticar uma que ficou curta, ele consegue cortar, coisas que na fita não tinha como você fazer. Entendi. Na fita, às vezes, ele tinha um ponto de edição ali que ele falava, dá para entrar aqui porque você fez uma pausa, porque você foi respirar, só que eu já nem lembro mais, era uma coisa tão assim que eu lembro que, aqui a gente vai editar, então eu vou dar o play, você conta 30 segundos na sua cabeça, e você não vai ouvir o original, dali 30 segundos você entra dando o texto. Então, eu lembro que dava play, você ficava lá assim na sua cabeça, por 1, 2, 3, 4, 30. E aí eu falava... Porra, é complexo, né, esse negócio? É complexo pra caramba, né? Sim. Porque se for analisar, você fala, caramba, cara, porque tem toda uma métrica acontecendo aí, né? Já é muita coisa na sua cabeça na hora que você tem que estar engatilhado e rapidamente, né? Imagina, hoje a gente costuma falar, assim, a gente que já dubla há um tempo, a gente fala, hoje se tivesse o DA, muita gente não ia estar dublando. Porque não ia conseguir. Né? Porque você tinha que dublar na raça ali. Ali você tinha que sincronizar, você tinha que ter todos os reflexos em dia para você sincronizar. Tá no time bonitinho, senão não vai. Você tinha que sincronizar na imagem. Você não tinha esses recursos que tem hoje de fazer digitalmente, de arrastar, de cortar, de esticar, né? Que você consegue fazer o negócio ficar. Né? Mas mesmo nos dias atuais, ainda costuma ser bem sim, o que puxadão, acontece, né? O que acontece é que... Tem a facilidade, por exemplo, se algum diretor precisar de uma emergência, de uma fala tua, e você tá na sua casa, no seu estúdio, você recebe essa orientação, você grava e manda depois. Sim. Dá pra fazer isso também, hoje tem esse recurso, porque na pandemia a gente começou a gravar remotamente, né? Tá. Então... a gente, de novo, não sabia o que ia acontecer, mas meio que cada um desenvolveu uma estrutura mínima para conseguir gravar de casa. Tá. Depois, com o passar do tempo, eles foram exigindo mais, né? Conforme as coisas foram voltando hoje, por exemplo, ainda se faz a gravação remota, mas a exigência de qualidade técnica é muito maior. Então, né? Não dá mais para você pegar um microfone USB e gravar dentro de uma caixa de ovo. Sim. Dentro de um cobertor, né? Sim. Porque no momento de desespero estava valendo meio que qualquer coisa. Hoje não. Eles estão muito exigentes. Tanto é que eu e várias pessoas fizemos um estúdio dentro de casa. Tipo, eu tenho um estúdio mesmo, com porta acústica, janela com tratamento acústico, com isolamento, com televisão, com tudo. É para seguir os padrões que tá sendo realizado. Sim. Né? E com microfone profissional, que é o mesmo que tem no estúdio alemão, com a placa de áudio que é... com tudo isso. É complexo. Mas tem essa possibilidade de eu gravar hoje, não só gravar, como fazer toda uma escala dentro do meu estúdio. Que bacana. Bom, já que nós demos uma repassadinha rapidamente em alguns personagens, eu marquei uns aqui, porque de nome eu sou meio ruim. Tá. Né? Mas você fez o Kabuto, do Naruto Shippuden, né? Que é até recente, né? Sim, tá saindo agora... tem 20 anos que a gente dubla Naruto. Sim. Mas você fazia outros personagens? No Naruto eu fiz algumas coisas. Quando chegou, eu fiz teste pro Naruto. E fiz pro Gaara, que o Yuri... O Yuri fez o Gaara, né? O Yuri ganhou.
E aí, na época, eu não dublei Naruto, eu dublei um outro que chegou junto, que chamava Bleach. Tá. Aí, em algum momento, quando chegou o Shippuden, a gente sempre dublou muito em intervalos de anos. Então, assim, vinha um lote, vem 2006, aí dublou até todos os episódios. Entendi. 2010 veio mais um pouco, aí em 2014 veio mais um pouco, e agora voltou em 2023. Tá. Todo o resto que tá estreando na Netflix. Uhum. E até tem que comentar uma coisa brevemente sobre. Mas eu entrei em 2014 dublando o Kabuto porque o dublador anterior não foi localizado. Tipo, passou um tempo e era uma pessoa que não dublava constantemente. Uhum. Então, pra ter ideia, ele dublava bem antes do que eu, começou a dublar no fim da década de 80, eu não o conheci. Tá. Eu não conheço até hoje. E aí não conseguiram contactar ele. E aí o Robson Kumodi, que estava dirigindo na época aquela leva, eu acabei assumindo esse personagem. E daí fiz ele no Shippuden todo, e a partir dali passei a fazer oficialmente. Então, eu fiz em todos os filmes, fiz em todos os jogos, que teve alguns, né, de PlayStation, e fiz essa última leva que veio agora, e dublei dali até o final. Tá. E a informação que você falou importante da Netflix, que é? Que é legal que eles mandaram dublar agora recentemente todos os 500 episódios que faltavam. Mas era isso, 500. São muitos episódios. Muita coisa. Que faltavam, e é uma série que já foi lançada há muitos anos, né? Que, na verdade, já tá rolando por aí legendado, que não existia dublado, que boa parte da galera que gosta já assistiu. Mas a Netflix mandou dublar e entrou no top 10 da Netflix. Muito assim bom. Que voltou, porque as pessoas foram assistir em massa, e elas foram assistir porque estava dublado, porque na verdade elas já tinham assistido, né, legendado. Então, o que trouxe a audiência foi a dublagem para esse produto agora. Então isso mostrou que as pessoas estavam ansiosas para ver dublado, sim, né? Interessante. E a força que a dublagem teve nesse produto, né? Que foi fundamental. Para mim, assim, a dublagem brasileira, para mim, é uma das melhores que tem. Eu não vejo, assim, não consigo ver... eu não consigo ver nada zoado, assim, na dublagem brasileira. Já vi outras também, né? A França parece que é boa também. A Itália é muito Itália, boa. né? É muito boa. A alemã também, né? A dublagem alemã. Tá? Mas assim, a brasileira pra mim, cara, porque é o que eu acho que o Yuri até comentou, mas assim, o dublador, vocês trazem o tipo de fala nossa, né? As nossas gírias, um pouco assim, seria isso. Então você eu consigo ter um entendimento melhor com a dublagem, então, porque tá muito perto da gente, né? Essa função. Pra mim é uma das melhores. Voltando lá, você fez o Kabuto, aí fez Yosako do One Piece. Isso. Né? Eu também não, esse eu não conheci. O Eugene, que a gente comentou, o Stentor, que é do Assassin's Creed. Esse eu cheguei a jogar, mas eu também não sabia. Sim, eu vi pouca coisa dele. Eu não sabia. Esse eu joguei, mas não sabia que tinha sido você. Até porque depois que eu conheci vocês, que aí eu começo a dar mais atenção. Mas você vê, Dalton Webb. Sim. Eu assisti, cara, eu achei maravilhoso, mas eu ainda falho com alguns, né? O Yuri meu fala assim, eu acho que ainda a gente tá assistindo, é até engraçado. Eu acho que é o Yuri, mas não tenho certeza. Né? Às vezes a gente dá até pausa pra procurar na internet pra ver se a gente tá certo. Vira um quiz assim, sabe, na hora, eu e a mulher, vira um quiz. Não, acho que... isso aqui é a Samira. Eu tava jogando um game, cara, eu esqueci o nome do game. Aí ela falou assim, nossa, parece a Samira. Eu falei assim, não, mas acho que, será que é? Aí eu parei o jogo, dei pause e procurei e era. Você vê? A gente começa a prestar atenção. E é muito doido isso, cara. O Stentor e a Mai Mask. A Mai Mask, que é do One Punch Man. Que o Yuri fez também, o One Punch Man. Fez o protagonismo, né? E como que é, cara? Porque vocês fazem bastante animes, né? Sim. Acho que a maior parte, ou não? Não sei se é a maior parte, é que acaba sendo uma das coisas que a gente faz que tem maior relevância, visibilidade, porque tem um público grande e eu posso falar até por mim, né? Lá de trás, o público que gosta de anime, eles já vão atrás do dublador. Tipo, eles gostam, muitos deles, né? Alguns não, mas a maioria gosta da dublagem também, né? Então,
por conseguinte, acabam sendo fãs da dublagem também, né? Tá. E acaba sendo o público que tem mais interação com a gente. Eu recebo muita mensagem de fã de anime, né? E que sabe tudo, sabe mais até do que a gente fez, né? Mas assim, eu posso dizer que eu meio que já fui um deles, né? Sim. Porque consciente ou inconscientemente, esses caminhos, uma coisa acabou me levando à outra, né? Assim, né? Se não tem, dica. Fica a dica. O setor podia promover alguns eventos, né? Onde levasse os dubladores. Tá começando. Né? Tá começando até. Porque você vê assim, você vai lá na BGS, a Brasil Game Show, às vezes lá aparece lá alguns dubladores, até os dubladores japoneses, né? Muito legal. Né? Então você fala, caramba, é da hora. Mesmo eu que não conheço aquele anime, chama atenção, você fala, pô, os caras, né? Puta, Sim. você te dá um lance legal, você fala, puta, que da hora. Sim, né? deles terem vindo. Então o setor tá começando a ver isso também, na questão do evento? Sim, a dublagem tem se organizado, assim, como divulgação mesmo, assim, a gente tem uma associação hoje e tem um setor forte dentro do SATED, que é o sindicato que nos representa, para não só organizar questões nossas, assim, do dia a dia, né, corporativas, falar sobre a inteligência artificial. A gente talvez tenha sido um dos primeiros e mais fortes setores do meio artístico a brigar por isso nesses últimos anos. Todos estão brigando, né, atores de todos os segmentos, no mundo inteiro, mas aqui no Brasil nós... Porque ela surgiu como uma ameaça, né? Aos setores. Não deveria ser, né? Não deveria, né? Não deveria ser como mais um recurso para... Um recurso maravilhoso. Maravilhoso. Né? Ela pode ajudar a humanidade em muitas coisas, mas infelizmente a gente tem... A humanidade, às vezes a gente pensa que realmente não deu certo. Vamos devolver lá para... Mas o que a gente viu em massa até agora foi a aplicação de golpes, né, roubo de identidade. Lamentavelmente. Ela rapidamente é cooptada para fazer as piores coisas possíveis, mas ela poderia ser uma ferramenta maravilhosa em muitos setores, em estudo, em medicina, em tecnologia. Que até deve já estar sendo utilizada para tal, né? Sim, mas... A relevância, infelizmente, vai lá pro lado mais... roubo de personalidade, de identidade, vídeos falsos, ligação disso, daquilo, enfim. Mas assim, do modo que ela vem sendo usada e sem regulamentação, então, dentre muitos problemas, é isso, né? É o roubo de identidade, sem que a gente nem saiba que isso está acontecendo, né? Às vezes você vai usar o próprio celular, você usa a identificação facial. Você não sabe se aquilo já tirou uma foto sua e já mandou para algum banco e ele está minerando. Ele tá conversando aqui nesse exato momento, pode estar tendo alguém aí que está fazendo alguma palhaçada. Sim, Eu achava que era mentira que o celular ouviu o que a gente falava. Não, ele ouve. Ele ouve de fato, porque você fala X agora e daqui a pouco, daqui 3 horas, você abre a tela do celular, tá aparecendo que você falou ali. Né, pra te vender, ou seja o que for, do nada. Do nada, exatamente. Privacidade já foi, não existe mais. Então, pois é. E tá até muito além, mas é isso, né? Regulamentando e tal, mas eu perdi o fio da meada. Não, se o setor, né? Se o setor vem promovendo ações, assim, para promover, divulgar, né? Mais. Sim, o ano passado teve alguns eventos já pensados e executados por essa associação e por nós mesmos. E a tendência é que é muita coisa, assim, né? Muita coisa até acumulada, né? E são, às vezes, um pepino maior que o outro. Porque, cara, vocês têm aí uma vertical vamos pôr aí, verticais de negócios para serem mostrados, talvez, né? No que se refere à dublagem, que entendeu? Não sei o quanto isso viraria de fato, mas eu acho que sim, tem um potencial representativo. Eu fico pensando naquelas mesas de perguntas e respostas, sabe? Onde tá aquela bancada com gente que você fala assim, cara, eu nunca vi essas pessoas. Aí a pessoa abre a boca e fala, quê? É o cara. Sim. É o personagem que eu adoro, que eu acompanho há 20 anos. É muito legal. Isso é muito da hora. Eu já tive a oportunidade de ir em alguns eventos que eu fui convidado e tem coisas muito incríveis, né? Um deles eu fui e uma menina, assim que eu cheguei, eu tava na porta, uma moça, na verdade, uma mulher. Uma moça veio me entregar um desenho que ela fez de um personagem do Alone, que é um personagem que eu fiz numa franquia dos Cavaleiros do Zodíaco, que chama Lost Canvas, que o Yuri também fez, um dos personagens.
que contracena comigo, mas eu fiz há muitos anos. A gente fez isso tem uns 15, 16 anos. Mas talvez foi um dos primeiros de anime relevantes que eu fiz. E aí ela veio me entregar um desenho que ela fez do personagem Nankin. Uma folha, tipo, lindo desenho, maravilhoso. Eu tenho guardado até hoje, devia até enquadrar. Mas foi muito engraçado, porque era uma moça já, sei lá, seus 20 e tralá anos. E ela veio com brilho no olho me entregar aquilo, super emocionada. Até eu fiquei emocionado. Aí ela veio falando pra mim assim, nossa, eu e meu irmão éramos tão novos e a gente comprou aquele DVD e a gente ficava assistindo aquele desenho, tipo, em loop infinitas vezes. E aí você fez a nossa infância. Aí quando ela falou assim, nossa, você fez a nossa infância, eu quase tirei uma bengala. Nossa, não, eu fiquei super lisonjeado. Não, é lógico, cara, porque, ó, velho, mas... eu vou falar por mim. Eu fui uma vez num evento que eu não sabia, tá? Eu não sabia que era promovido por ele, que é um evento tipo esse pessoal de levantamento de pesos, esqueci o nome, tá? Fisiculturismo, que é promovido pelo Schwarzenegger. Cara, eu sou fãzaço desse cara. Eu assisti tudo que é filme desse cara. E eu saí daqui de casa, eu falei pra minha esposa, tô indo lá no evento do cara. Eu não faço a mínima ideia de como que é esse evento. Pra tentar ver. Eu só queria ver de perto. Eu não quero ver pela ótica, pela lente do celular, nem da TV. Eu quero ver pelas minhas lentes, pelos meus olhos. Eu quero, por causa da, né? O pessoal fala assim, mas isso aí é muito fanatismo. Não é fanatismo, cara. É porque acompanhou, pô, você me olha hoje e fala assim, o cara tem barba branca, tem quantos anos? Tem 56. E eu curto o cara até hoje, eu gosto dos filmes do cara até hoje. Dele, do Stallone. E eu fui. E eu vou te dizer mais, eu fui com a camiseta do Exterminador do Futuro, tá? Porque eu falei, uma das maiores referências que eu tenho dele, antes de Comando para Matar, mas que eu tenho, né, como Comando para Matar ele, mas eu tenho o Exterminador. E eu fui com a camiseta do Exterminador, do tipo, uma homenagem que eu, pessoalmente, sozinho, no meio daquele mundaréu de gente, tô fazendo pro cara. Porque eu curto o cara. Aí você vai me perguntar, você conseguiu ver? Não consegui ver. Infelizmente não vi, mas os meus amigos que estavam lá, eu encontrei e falei, pô, cara, não consegui ver e tal. Ele falou, cara, eu cheguei aqui, dei uma volta, quando eu fui ver, o cara tava cercado de seguranças, fiz um vídeo, me mostrou o vídeo, falei, pô, devia ter marcado pra vir com vocês, que aí eu teria conseguido. Tentei em outras vezes? Não tentei. Não tentei porque eu falei, é difícil, eu não vou ficar tentando também todas as vezes. Mas eu fui naquele dia, eu fiquei sabendo, falei, pô, é o cara, meu. Que promove esse evento. Legal. Eu não tenho um mínimo de ligação com o evento de fisiculturismo, nada, né? Sou fortão. Mas um monte de gente deve ir. Você tá entendendo? Eu tava lá perdido naquele evento. Eu não sabia o que eu tava fazendo lá dentro. Sim. Mas eu fui porque eu tava com o âmbito, com o anseio de ver o Schwarzenegger de perto. Entendi. Esse negócio que você falou da fã, de ter feito um trabalho a Nankin, já é uma moça e tal. Cara, isso é o fã, porque gosta do seu trabalho. Isso é sensacional, cara. Tipo, valeu a vida. Exatamente. Exatamente. Quer retorno melhor do que esse? Não. Não é? E aí fala, pô, que legal, né? Chegou, sempre, a gente não tem essa noção às vezes enquanto tá fazendo, porque a gente tá sempre saindo de um, entrando no outro, né? E produção, e a gente entra a gente é engolido pela rotina, né? Na verdade é essa. Mas sempre tem alguém que vai ver, né? Alguém, né? Algumas pessoas. Por exemplo, eu adoro Saitama. O Yuri é muito mais novo que eu. Entendeu? Se for fazer essa análise, ele é muito mais novo que eu e faz um personagem que eu adoro. Sim, mas não tem idade, né? Entendeu? E aí, fica mais legal assistir ainda o One Punch Man porque você tá lá junto, né? Com a sua voz lá. Então você fala, pô, é da hora. Sim. Então isso é independente da idade. Sim, isso aí. Então, e saber que eu marquei a infância, né? Eu marquei um dos períodos mais lúdicos, né? Você tá entendendo? Da vida de uma pessoa, né? É isso aí, cara. Silas, a gente tá chegando no finalzinho do programa, lamentavelmente, mas eu já vou deixar o convite aberto aqui para você retornar. Obrigado. Pra gente até poder falar dessas tecnologias da época, né? Você falou do VHS. Sim. Você falou que seu pai gosta de VHS até hoje?
Não, ele gosta de assistir filme. De assistir os filmes. Cara, vou indicar, ó, o Gilberto Charada, ele é o dono da Charada Vídeo, locadora. Acho que, se eu não me engano, a única aberta até hoje. Onde fica ainda? Sapopemba. Ele participou aqui com o episódio número 7. Assiste lá pra você ver. Seu pai vai querer visitar lá, mano. A locadora do cara. É locadora de vídeo. Mas é VHS. É? VHS, DVD, você faz carteirinha. Cara, e o cara é sensacional, né? Você dá muita risada com o cara. É uma pessoa à parte, assim, desse mundo. O cara é muito gente fina, você dá risada pra caramba com ele. E leva o paizão lá porque ele vai curtir, cara. Pô, tá pertinho de nós aqui. Tá 21 minutos daqui. Legal. Né? Então nós estamos chegando ao finalzinho desse episódio, mas já vou deixar aqui aberto mais 1 milhão de convites para você, obrigado, né, retornar. Obrigado. Mas antes de a gente terminar, eu quero fazer um bate-pronto aqui com você, que eu sempre faço, e também, obviamente, eu vou fazer isso aqui primeiro, tá? Ó, esse aqui é um mimosinho. Você só me desculpe a sacola, porque acabou a minha sacolinha personalizada. Não precisa. Mas é um mimosinho que a gente sempre dá para os convidados que vêm aqui. Tá? Não repare. Não. Não acredito. Meu Deus, é um mimosão, né? Olha. Você quer que eu abra agora? Se quiser abrir a da sacolinha, da hora. A sacolinha, os dois também, pode ser. Mas da sacolinha acho que você vai curtir bastante. Peraí. Pode puxar, pode abrir. Pode puxar pra mostrar pro pessoal se quiser. Peraí, vou colocar aqui. Põe no chão aí, pode pôr no chão aí. Isso. Que legal, olha. Gente, muito legal, olha. Uma personalização que a gente faz aqui. Legal, adorei a customização, ó. Que lindo. Né? Muito legal. Então não repare, é só um mimosinho para você lembrar da sua participação aqui. Muito obrigado. Eu não posso deixar de você ir embora sem dar o seu autógrafo na nossa camiseta da Idea Creator que tá aqui, ó. Claro, com prazer. Esse é um mimozinho, espero que você goste. Tome seu cafezinho da manhã. Ai, que legal. Com alguns personagens que você faz, né? Caramba, que lindo. Olha só. Né? Yosaku, o Yumichika do Bleach, Kabuto. Esse aqui é quem? O Legato? Legato. Que legal. Também adorei fazer isso. Eles me colocam geralmente pra... O Yosaku é muito legal, mas eles me colocam geralmente pra fazer vilão, né? Mas por quê? Pra entonação da voz? Não sei, eu adoro fazer, mas geralmente é vilão. Mas eu adoro. Nossa, adorei, Júlio. Olha que lindo, gente. Aí é só uma lembrancinha pra você curtir aí. E aí, como você fez... teve uma participação lá no One Piece, aí tem duas referenciazinhas do One Piece também pra você... Legal. Tá? O Zoro. No Zoro. E aí o outro lá é o... Eu não sei o nome dos caras, mas os caras têm os nomes muito complicados. Esse aqui é o Luffy. O Luffy, isso. É o protagonista aqui. Isso aí. Que é de borracha, ele sai esticando. Eu tenho uma miniatura dele aqui que eu achei o máximo aqui, essa daí, ó. Esse? Posso pegar? Pode. Essa daí é da hora. Essa eu curti pra caramba. Ai, que legal. Comprei, essa daí vai ficar pra mim. Muito legal. Né? Poxa, brigadaço, Júlio. Imagina, é só um mimozinho pra você... Olha, falei do He-Man. Aí. Que legal. Adorava. Nossa, esse é... clássico. He-Man é He-Man, né, cara? He-Man, Thundercats... Mas eu tô pra dizer pra você, porque eu sou da época da Hanna-Barbera. E eu vou ter alguns itens da Hanna-Barbera aqui que eu tô procurando. Eu vou ver se eu trago aqui, porque eu sou apaixonado, cara. Hanna-Barbera, eu sou apaixonado. Qual personagem? Cara, pra mim, o que eu não perdi, mas eu ficava fissurado. Era o Zerkuloid, Mike Thor. Lembra do Mike Thor? O Mike Thor era o Thor da época mesozoica, da era mesozoica. Mas tinha esse nome mesmo? Mike Thor. No ele Brasil tinha... não foi adaptado? Não, Mike Thor. E o filho também dele, né? Acho que eu lembro. Aí ele tinha a máscarazinha, parecia a máscara do Batman, com aqueles chifres de touro gigantes, né? Uns 2 chifrões assim. Aquela sunguinha, né? De pele. E o Takapi era a Mjolnir dele. Né? A botona de couro, né? E pra mim era... Agora, os Herculoides. Alguns desses passavam na manchete também. Nossa, como eu adorava, cara. Tinha os Incríveis. Os Incríveis. Não, os Incríveis... Os Incríveis que você tá falando é o que tinha o Homem-Mola. Não é isso?
O Homem Mola, Os Homem... Impossíveis. Os Impossíveis. É. Os Impossíveis, que é o Homem Mola, o Homem Fluido e o... É o Homem Mola, o Fluido e tinha o Multi-Homem, que se dividia em vários homens, assim. Eu lembro. Eu gostava desses, mas eu gostava, que eu não sei se era Hanna-Barbera, mas eu gostava da Liga, não era a Liga da Sala, qual que era, dos heróis que tinha a Sala de Justiça. O da DC, né? Da DC Comics, né? Que tinha a Saga da Justiça, que era o... Não, acho que não, acho que esse não. Então não. Esse, não é a DC, né? DC Comics. Então... É porque era a Saga da Justiça, tinha os Gêmeos. Os Gêmeos, né? Super Gêmeos ativar, né? Aí tinha o Macaquinho, que fazia parte dos Irmãos Gêmeos. O Aquaman, com a famosa roupinha de peixe, né? Lanterna Verde, o Batman, Robin, Mulher Maravilha, Superman. Mulher Maravilha tinha o aviãozinho transparente, né? O invisível. O invisível que você enxergava, né? Era muito legal. Era incrível. Nossa, não, Então, nessa época, eu até comentei, não lembro que episódio que eu comentei aqui, que tinha um estilo de desenho nessa época que chamava desenho inanimado. Né? Porque ele não tinha animação, com exceção da boquinha. E era tipo da DC também, da DC não, da Marvel, né? Que era o Thor, o Loki, aí tinha o Caveira, né? Só que eles tinham um único movimento, mudava de um take pro outro, mudava o movimento, só que eles não tinham aquele movimento linear, né? Aquele movimento de você fazer... Não era dinâmico, né? Não, era inanimado, o pessoal chamava de desenho inanimado. Cara, eu me divertia, e era preto e branco o negócio. Caramba. Né? Então tinha o Homem de Ferro. Cara, era impressionante. A gente se divertia com esses filmes, com esses desenhos. Sim. E só tem um desenho que eu não gostava, cara. E olha a relação, por quê? Porque era a hora que ele terminava, era a hora que eu tinha que sair pra estudar. Qual é? O Popeye. O Popeye. Eu não suportava o Popeye por causa dessa referência. Também, não sei porquê. Não, e é um puta de um desenho bacana. Só que eu tinha essa referência. Ele termina, eu tenho que sair pra ir pra escola. Porque minha mãe fala assim, põe a mochila, vamos. E andava, cara. Você andava um pouquinho, assim, sabe? Eu falei, puta, tá acabando o Popeye. Eu comecei a odiar o desenho por causa disso, cara. É o bode do Fantástico, né? O bode do Popeye era eu ir pra escola. Mas, Silas, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação. Obrigado. E eu não vou poder deixar de esquecer aqui, né, de pedir para vocês, né, entrar no canal. Tem que, né, Silas, tem que ir lá, ativar a notificação. Por favor. Né, dar uma comentada. Puta, o episódio aqui foi da hora. Né, o cara contou uma pá de coisa aqui da hora também. Não, mas nem passou rapidinho, 1h36, né? Você tá até meio preocupado porque você tem alguns outros, né, trabalhos pra ver aí e tal. Deixa eu terminar aqui meio que no tempo aqui pra não te atrapalhar também, mas deu 1h36 aqui. Eu desinvestei, né? Não, mas é rápido, é da hora. Então, ativa aí as notificações, comenta, compartilha, tá? Porque a gente tá sempre aqui tentando trazer episódios inéditos para vocês e cada né, todos são maravilhosos, tá? Aqui, Silas Borges hoje com a gente, pô, né? Então é isso, gente, muito obrigado mais uma vez por vocês estarem com a gente até esse presente momento, tá? E até a próxima. Obrigado, gente, valeu Silas.